Eu quero dar uma boa noite a todos os amigos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nessa noite, dessa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, que recebemos a nossa irmã Rosane Sodré, trabalhadora do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer o nosso estudo da noite. Rosane, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E o tema da noite de hoje será desse livro, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o tema de hoje é Cadinho, um nome bem interessante, né? Cadinho. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, de passarmos a palavra para a nossa irmã Rosane Sodré, que tem até 20h30, 8h30 da noite, para fazer os estudos, eu vou pedir para a Denise fazer a leitura do preparo e a prece, e depois a gente passa a palavra imediatamente para a Rosane trazer as suas reflexões. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, que caiu na lição 208. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres, e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Então, agradecendo ao nosso Pai Celestial, as oportunidades que temos do estudo, da reflexão, do raciocínio, do entendimento das suas leis, o entendimento de como se processa todo esse nosso encarnar, reencarnar, aprender, crescer. Que nós possamos, Senhor, interiorizar todas as suas leis e utilizarmos a cada dia, a cada minuto, a cada momento de nossas vidas, sempre gratos a Ti, Senhor, pelo entendimento de suas leis e por esse amor que nos cobre, por nosso mestre e nossos outros queridos espíritos amigos superiores que nos precederam, que nos apoiam e nos incentivam a sempre melhorarmos, a estudarmos, a nos esclarecermos. Que as palavras de nossa querida irmã Rosane possam calar dentro de nossos corações, nos fazendo abrir as nossas mentes e entender ainda melhor todo esse evangelho que nos é dado, Senhor. Nos é ofertado para que possamos estarmos junto a Ti. Abençoa todos nós, seus filhos, Pai amado, hoje, agora e sempre, e pedimos sua permissão para iniciarmos mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Passamos a palavra para a nossa irmã Rosane. Que Deus te abençoe e te inspire. Que a paz de Jesus, então, continue com a gente, né? Nos auxiliando, né? na noite de hoje. Bem, o tema hoje, confesso que para mim foi um grande desafio, porque nós estamos acostumados quando vamos estudar alguma coisa, nós estudamos geralmente já o tema já direto no Evangelho ou nos livros, né, da doutrina. Geralmente nos dois, o livro dos médiuns, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Jesus
e a partir dali a gente faz as reflexões, a gente estuda ali e faz as reflexões. Quando eu recebi esse convite da Rose, e veio no livro fazer uma explanação de um tema que está no livro Religião dos Espíritos, eu fiquei lendo, primeiramente eu li muito o item, que esse item é o item 8, que tem como título Cadinho. E li, e logo depois de fazer algumas preces, que a gente sempre faz as preces, né, para nos auxiliar na condução do nosso estudo, porque, na realidade, quando nós falamos sim para um convite, nós falamos sim para nós mesmos. Nós não falamos sim para as pessoas que vão assistir. Por isso que, na doutrina dos espíritos, não importa se alguém vai assistir ou não. O que importa é que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Então, depois de muito me debruçar, eu percebi que precisávamos começar pelo livro Religião dos Espíritos. E começando pelo prefácio. Para quê? Para primeiro saber a ideia de Emmanuel quando ele escreveu esse livro. Porque ele já estava com o Chico, já escrevendo livros desde 31, e esse livro é de 59, ele assina em 1960. Ou seja, depois de passear pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele viu por bem nos trazer esse livro. E a guisa, né, de prefácio, ele não diz que é prefácio, mas é um prefácio, ele fala o seguinte, eu vou lê-lo, mas não vou ler tudo, apenas aquilo que interessa ao nosso estudo. Religião dos Espíritos. Temos aqui um livro diferente. Nem literatura, nem artifício, nem propaganda, nem exegese. Simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos. Quando eu li esse prefácio, é que, basicamente, o estudo se abriu um pouco mais. Foi me mostrando, assim, qual o caminho que eu deveria tomar. E ele diz para a gente que, desde muito, ele gostaria de realizar esse livro, com a permissão do Senhor. Mas foi possível no curso das 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita, no ano de 1958, na Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba. Então, ele nem sempre, ele veio nos dizer o seguinte, que nem sempre ele se restringiu diante de circunstâncias especiais e imprevistas ao tema em estudo. Ou seja, Emmanuel, ele nos dá sempre dicas do que ele deseja da gente. Ele sempre nos fala o seguinte, tome um caminho, mas observe o que está acontecendo em torno de você, para que a gente não fique preso a um tema, não fique presa à forma. E isso nós temos o tempo inteiro no Livro dos Espíritos, que os Espíritos vêm nos dizer, a forma, o sistema, eu deixo por conta de vocês. Nós queremos é que vocês entendam. Então, a partir disso, dele nos dizer isso, eu fui mais adiante, e aí ele vai nos fala assim, não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos
a grandeza em novas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à lista, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazido ao mundo pelo apóstolo de Lyon, ou seja, ao mundo, trazido ao mundo por Kardec. Tendo feito isso, a primeira coisa que eu sempre faço quando estudo é ir buscar a etimologia da palavra. Mas, nesse estudo, eu me deparei com uma etimologia que não é tão vulgar, uma etimologia que não é tão utilizada, porque nós temos a mania de escutar e já está condensado, e a gente fala repetindo, né? A gente repetindo que religião, nós sempre falamos que essa palavra, ela originou do verbo religare, do verbo latim religare. Mas eu me deparei com o que diz aqui Emmanuel, fazendo com que a gente amplie os nossos conhecimentos. E Emmanuel, quando ele me fala para que eu amplie esse conhecimento, uma visão maior da vida, eu comecei a buscar e vi que essa palavra, eu vi o que nos estudiosos, né? A doutrina sempre manda que a gente faça um grande paralelo com a ciência. Então, os estudiosos me dizem o seguinte: não há dúvida em que o verbo dessa palavra religião, ela foi trazido para o português no século XIII. Ninguém discute que religião, essa palavra foi trazida para a língua portuguesa no século XIII. Isso são uníssonos. Contanto, há dúvidas entre ser religare, como nós estamos acostumados, ou relegere, isto é, reler, revisitar, é retomar o que estava largado. E aí isso me chamou a atenção e tem a ver com o quê? Com a doutrina dos espíritos. Tem a ver com o livro dos espíritos. Tem a ver com Emmanuel. Por quê? Porque esse ato, o que os estudiosos falam? O ato de reler e interpretar incessantemente os textos de doutrina na reflexão, na doutrina ou em questões religiosas, como a retomada de uma dimensão espiritual, da qual a vida terrena tende a afastar os homens. Agora, mais interessante ainda, essa tese era defendida na antiguidade por quem? Por Cícero. E aí é que entra o nosso amigo, nosso querido Emmanuel. Estudando as obras de Chico, para trazer alguma coisa sobre o nosso querido Emmanuel, sobre esse tema, o que eu descobri? Que na primeira encarnação de Emmanuel, esse espírito já buscava conhecimento. Ele não era um espírito, Emmanuel não tem esse conhecimento dele todo em poucas encarnações. Não, ele já traz esse conhecimento desde a primeira encarnação dele, aonde ele está na obra de Chico, da FEB, mas em toda a obra de 1930 até 1950, nós temos todas essas informações de Emmanuel, que ele era um sacerdote na época
do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia. Ou seja, meus amigos, ele era extremamente estudioso e já conhecedor de muitas verdades. E ele, o tempo que ele esteve com Chico, ele amplia, né, todo o conhecimento dele através de Chico Xavier. Mas o que eu quero chamar a atenção é a segunda encarnação. A segunda encarnação que trouxe, né, que veio trazida para a gente. Encarnação aonde a caminho da luz, aonde Emmanuel estava a caminho da luz. Essa primeira encarnação que ele resolveu se colocar a caminho da luz, dita do século IX a.C. E a segunda, que é importante para essa definição de religião, por que é importante? Porque ele é um cônsul romano, já Públio Lentulus Cornélius, ou seja, ele é contemporâneo, mas ele não é, ele é sura, né? É um cônsul romano, Públio Lentulus Cornélius Sura, que ele é contemporâneo de Júlio César, mas ele é quem? Amigo de Cícero. Ou seja, todos nós sabemos a importância que um amigo tem em nossa formação social, em nossa formação cultural e até na nossa formação moral. Então, Emmanuel, segundo os meus estudos, meu pensamento nele, é nos trazendo uma visão maior, para que a gente estude mais cada palavra, cada expressão do Evangelho e da doutrina dos Espíritos como um todo. Porque eu sempre falo, sempre que eu estudo, eu digo, não há palavras inúteis no Evangelho, não há palavras inúteis na nossa doutrina. Tempo haverá em que nós saberemos o que cada palavra que está nessa doutrina representou para o Cristo. Por enquanto, nós apenas fazemos a nossa interpretação, o nosso entendimento, de acordo com o que nós temos aqui agora. Mas isso vai se abrir, porque a tecnologia está nos ajudando. Nós hoje já temos livros na nossa casa que nós não tínhamos, embora tenhamos uma biblioteca muito farta, muito vasta. E esses estudiosos, o que eles nos dizem mais sobre esse verbo relegere, né? Porque é um verbo que foi afastado. Ele foi afastado. Eles falam o seguinte, que por que nós falamos sobre religare? O religare, ele ganhou popularidade já na antiguidade tardia, entre autores modernos. Olha só, provavelmente na época do romantismo. Olha só. Por quê? Porque ligava o vocábulo religião a esse verbo que é religar. Atar, apertar, ligar. Ligar com a ideia de que caberia a religião atar os laços que unem a humanidade a quem? A esfera divina. E o fato da gente usar religare é o que caiu mais, né? Em moda, dada o quê? A época em que foi feita. Para que a gente vivesse o quê? Existia uma força muito poética, e aí, por essa força muito poética, nós esquecemos o quê? A interpretação sobre a finalidade da palavra. É mais assim, a nosso entender, com as luzes que a doutrina dos Espíritos vem nos trazendo, de nos confundir. Não é a religião que liga o homem, a humanidade a Deus.
Através da doutrina dos espíritos, nós já sabemos que nós somos ligados a Deus. Nós nascemos, né? Nós fomos criados, ligados a Deus. Então, nós não precisamos de religião. Tanto é que os espíritos nos informam que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, a gente, quando eu me deparo com essas questões de Emmanuel trazendo para a gente toda essa gama e essa leveza, quando a gente está estudando os livros dele, eu me senti, assim, muito, muito feliz de, através dessas informações que ele nos passa, em cada livro, começando pelo primeiro livro que ele nos trouxe, através da mediunidade de Chico Xavier, nós começarmos a transcender acerca dessa doutrina. É esse ensinamento que ele está nos trazendo. Então, existe logo depois a terceira encarnação dele, que aí é a que nós já conhecemos, através de literaturas, aí é Públio Lentulus Cornélios, que é o senador romano, né, que esteve juntamente com Jesus na era cristã. Ali a gente entende por que o convite de Jesus na obra há 2000 anos. A gente começa a entender por que todo o espírita, né, ele lê, esse é o caminho normal do espírita. A gente lê as 5 obras, porque são as 5 obras básicas, depois a gente estuda as 5 obras básicas, porque ler é uma coisa, estudar é outra, e depois nós vamos, à medida que nós vamos querendo mais, a gente vai buscar as obras complementares. E a primeira obra complementar, geralmente, nos diz que seria Paulo Estevam, para que a gente abra o nosso horizonte acerca do Evangelho de Jesus, acerca de Jesus, conforme os Espíritos vêm nos trazer, aí Boa Nova e os livros de Emmanuel. Eu vou falar para vocês apenas os livros, que acredito que todos vocês já devem ter lido, que é 2000 anos, depois 50 anos depois Ave Cristo e Renúncia. São esses livros básicos, complementares, que vão trazer para a gente uma visão mais aberta. E eu confesso a vocês que eu já li Paulo Estevam, já vou para a 5ª vez. E os outros, cada vez que eu acabo de ler o Pentateuco, a obra, né, estudo a obra, eu sinto a necessidade de retornar a essas leituras de Emmanuel, para abrir conhecimento. Mas, hoje, a Rose nos convidou para que a gente falasse sobre o item 8, o item 8 do livro Religião dos Espíritos. E que eu não poderia, de forma alguma, iniciar essa leitura, fazer essa explanação para vocês, sem dizer isso. Por quê? Porque a partir daí, a gente começa a aumentar a nossa... não é nem a curiosidade, não. É o leque de possibilidades para saber o que Emmanuel nos traz. Então, ele diz que ele fala mais um pouquinho para a gente, para que eu entre no item 8. Ele vai falar assim, olha, o objetivo dele é o quê?
é que a gente passe a ler toda a doutrina, e principalmente nesse livro, a obra O Livro dos Espíritos, com um olhar mais abrangente. E aí ele vai trazer para a gente, no item 8, comentários. Ele não vai fazer uma interpretação. Ele não faz interpretação. Ele simplesmente diz para a gente assim, ó, eu vou fazer para vocês, eu vou trazer comentários acerca da reunião que eles tiveram no Centro Espírita, lá em Uberaba, sobre uma questão do Livro dos Espíritos. Mas por quê? Porque se a gente ler o item 8 apenas, a gente não mostra, a gente não consegue visualizar o que ele estava, a que ele estava se reportando com tudo isso. Porque, na realidade, ele comenta. Como eu comento algo sem saber o que eu estou comentando, não é? Então, ele nos traz, ele é um pedagogo de excelência. Ele é como o nosso grande querido Kardec. Ele nos dá passo a passo como nós devemos fazer isso. Então, o item 8 é cadinho. Cadinho significa o quê? É um vaso assim, de um material muito resistente, que ele tem um formato de cone. Esse material é bem antigo, ele era utilizado há muitos séculos por ouríveres, desculpa, e também por alquimistas. Para quê? Olha só como Emmanuel é fantástico, eu sou apaixonada por ele. Para depuração do ouro, para se fazer um material, qualquer peça de ouro que fosse de grande valor e que o profissional dava valor àquilo que fazia, eles faziam nesse vaso, nesse cadinho. Olha só. Como eles faziam isso nesse cadinho, isso já acompanha há séculos, o que acontece com isso? Os sábios da época, de várias épocas e de vários lugares, e principalmente, é lógico, né? Egito, Grécia, Babilônia, todos aqueles que acompanharam a partir da formação do Velho Testamento, todos aqueles sábios também se utilizavam de instrumentos nesse sentido, de depuração. Mas isso se transformou mais em utilização em séculos, mais com relação aos séculos depois de Cristo. E esse elemento foi utilizado como o quê? Significação de metáforas. Então, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos utilizar sempre de um raciocínio mais amplo. Primeiro a gente faz a nossa leitura, que é para entender, para saber o que é, e depois, à medida que nós vamos nos instruindo, à medida que nós vamos, se fizermos, né, a nossa evolução espiritual, porque não é só a gente estudar. A evolução espiritual, ela tem duas asas, a do saber e a asa, né, da bondade. Não adianta eu ser só bom, porque eu vou encontrar a limitação para minha bondade, né, na falta de saber. E não adianta eu saber só, porque senão eu não evoluo, porque eu preciso ser bom. Então, quando ele,
na reunião pública de 31 de janeiro de 1959, eles estão estudando a questão 260 do Livro dos Espíritos. Por isso é que nós vamos ler a questão 260 do Livro dos Espíritos, para que depois a gente leia a explicação, o comentário de Kardec, de Emmanuel. Porque o comentário dele, que a gente vai ler logo depois, é sobre essa questão 260 do Livro dos Espíritos. A questão 260 do Livro dos Espíritos, ela está localizada lá na parte segunda, né, na parte segunda do livro do segundo livro, que é intitulado O Mundo Espírita, o Mundo Espiritual, ou o Mundo dos Espíritos. Está no capítulo 6 e começa na escolha das provas. Essa escolha das provas, ela é um estudo até bem grande. Ele vai do 258, vai da questão 258, que começa lá no Livro dos Espíritos, e vai até a 273, se não me salvo melhor juízo, se eu não me engano. E eu aconselho até a todos vocês, para fazer um melhor estudo sobre isso, né, porque a gente tem pouco tempo, depois a gente, quem quiser se debruçar mais nos estudos de Emmanuel, ir lá, a partir da 258. Mas ele vai fazer o comentário dele em cima da questão 260, que eu peço para vocês aqui a permissão para ler, é uma questão pequena, mas que eu vou ler para depois a gente seguir com os comentários de Emmanuel, tá bom? 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Olha só, a grande questão é essa, como pode? Era isso que estava sendo debruçado nessa reunião do dia 30 de janeiro de 1959. E Emmanuel adaptou o seu comentário para a época e as circunstâncias especiais que estavam acontecendo naquele momento. E aí, nós, a partir desses comentários, nós vamos verificar por que ele chama de cadinho, o que ele chama de cadinho, essa grande metáfora utilizada por Emmanuel. Logo depois de lerem essa questão, pela questão de Chico Xavier, psicografia de Francisco Xavier, nós temos essa pérola. Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão. Muros adentro de nossa vida particular quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Ou seja, meus irmãos, ele já está nos mostrando
porque ele está afunilando a depuração. No primeiro parágrafo, seguido do segundo parágrafo. E é incrível como Emmanuel ele já nos mostra o que ele vai nos trazer. Porque ele fala para a gente sobre o quê? Sobre na Terra, ou seja, encarnados. Encarnados, nós estamos vendo pessoas que são delinquentes, são criminosas, mas que nós não temos condições de saber. Muitas vezes nós não temos condições. E eu posso dizer isso para vocês porque trabalho em tribunais da vida, em legislação terrestre, e sei muito bem que, muitas vezes, meus irmãos, na grande maioria das vezes, nós saímos com uma sentença de absolvição de alguém que cometeu realmente um ato, um fato, que é descrito na lei como crime. E nós, com tudo que ele está fazendo aqui, nós saímos com isso. E nós aplaudimos, conforme dizem os espíritos, nós aplaudimos, porque, sendo que, olha, ele vai dizer o todavia. Todavia, para responder a questão, ó, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Olha só, como pode? Aí agora, eu vou ler para vocês essa a resposta, para dar mais ênfase, para que a gente possa continuar. Porque depois ele vai dar o todavia, entretanto, de Emmanuel. Forçoso é que a resposta dos espíritos. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Ou seja, ele fez uma analogia com o roubo. Mas nós podemos aqui substituir por todos os tipos de crimes que existem no Código Penal e nas legislações do país e do mundo, e mais tantos outros crimes que não estão na legislação, mas que aos olhos do Pai são crimes e que na Terra nós não somos responsabilizados, nós não somos punidos. E aí Emmanuel, ele vai dar esse entendimento para a gente. E fala, todavia, a reta justiça nos espera infalível e além da morte, mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da grande desonra, grande desonra, porque ele fala ignomínia, né? Ignomínia é a palavra utilizada que a gente já vem tirando isso, a gente já vem substituindo. Ou seja, é grande desonra que se inflige em julgamento público. Mas como ele já vai falar do espírito, nós vamos falar o quê? Ao grande julgamento. Consciência. Consciência. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos demandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes
no imo de nossas almas. O que significa isso? É ele dizer que não, que a gente deixe um pouco de lado o nosso estado todo de euforia, de querer que criminosos aos nossos olhos agora se deem mal, entre aspas, né? Ou tem uma sentença condenatória, ou tem aquilo que nós pensamos. Não, não é assim. Aí ele vai mais adiante. É assim, aí ele vai dar a definição. Ele vai caminhar para essa definição metafórica. É assim que, voltando ao cadinho fervente da purgação, olha, voltando, é assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade, ou seja, olha ele afunilando a família, consanguinidade, mas que nós já podemos dizer a família. Então, nós voltamos à presença daqueles que mais ferimos para devolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Reverenciamos, desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas, igualmente, a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos que nos constrange cada hora a lição de quê? A lição da renúncia, e nos constrange a mensagem do sacrifício. Olha a ampliação de Emmanuel na hora em que nós estamos estudando a lição das provas que nós nos debruçamos, não é? No Livro dos Espíritos. Para que a gente tenha maior reflexão nos embates da vida. E a maior reflexão que a gente vai fazendo, sempre, meus irmãos, vai ser na família. Nós estamos dentro da doutrina dos espíritos, ela foi dada para a gente como grande presente, para que nós possamos travar sempre esse nosso bom combate. Mas esse nosso bom combate com a família. Alguns de nós não têm problemas familiares. As questões familiares são mais leves, é porque nós já estamos em algum degrau da evolução que não é, para que nós reconciliemos através de crimes que cometemos. Porque Emmanuel disse para Chico, quando Chico perguntou a ele o que é criminoso, ele, à luz da doutrina dos espíritos, ele responde que criminoso somos todos nós que fomos pegos. E se nós colocarmos à luz da doutrina dos espíritos, mais os estudos que nós fazemos para trás, meus irmãos, não há dúvida de que todos nós somos criminosos. Porque vamos, ao longo dessa caminhada, nos acertarmos com a lei. Então, é sempre esse convite. E aí, no final da reunião, né, que ele faz esse comentário, ele diz: e por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, na escola doméstica, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando, sem descansar,
pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Depois de meditar e estudar acerca desse tema, eu pude compreender o quanto a nossa vida está conecta com tudo o que acontece, não só conosco, mas também com a casa espírita que nós trabalhamos, com as pessoas que estão ligadas às casas espíritas que nós trabalhamos, mas também com as pessoas que estão ligadas em toda a nossa trajetória, como na Associação de Francisco de Assis, porque é uma casa que surgiu de onde? Ela surge de Jesus Gonçalves, através do coração amigo de Jesus Gonçalves, que se une a Francisco para fazer com que a gente amplie mais os nossos conhecimentos. E aí eu percebi o quê? Porque quando a gente faz esses estudos, nós temos que fazer essa grande reflexão. É cada vez mais estudarmos com a luz e o holofote dessa doutrina, dos 5 livros que são trazidos para a gente. Porque no sábado, em nosso curso, O Céu e o Inferno, às 8h30 da manhã, nós vamos entrar a falar sobre criminosos arrependidos. E criminosos arrependidos, meus irmãos, pode ser qualquer um de nós. Hoje eu já tenho certeza, a partir do estudo desse item 8, eu percebo que é para cada um de nós. Não é para o meu irmão, não é para a minha irmã, não é para vocês, mas é para mim. Porque a gente percebe um agito muito grande quando a gente quer entender o que Jesus nos disse, para que nós amássemos, porque amar ao próximo como a si mesmo, depois que vieram nos dizer que ame a você, depois você é meu próximo. Aí a gente já fica mais feliz, né? Mas Jesus depois vai falar assim pra gente, tá bom, já amou o próximo, já amou você, já amou o próximo, agora reconcilia e ama o seu inimigo. Ai, tá bom, depois que eu amei a mim e eu amei o próximo, eu amo o meu inimigo. Já consigo entender. Mas aí ele quer mais. Porque nós temos que ascender. Nós vamos chegar a espírito puros. Nós não estamos aqui para ser o que somos. Nós estamos aqui para sermos espíritos puros. A proposta de Jesus é que sejamos espíritos puros. A proposta dele não é para que a gente fique num planeta de regeneração. Planeta de regeneração é o próximo passo. A proposta que Jesus nos traz é que nós nos tornemos espíritos puros. Ele é responsável por isso. Então, ele pede para que a gente, olha, ascenda e ame os criminosos. Amar os criminosos. Mensagem melhor do que essa, meus irmãos, no ano de 2022, onde nós vamos estar de frente a frente, com questões que ainda nos abalam e tiram de nós o nosso pior, que nós possamos nos fortalecer na fé do Evangelho do Cristo Jesus. Nessa fé que ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, mas que nós já sabemos que
no momento em que já buscamos essa fé, ela se transformará como a mostarda, a maior das hortaliças. É esse o convite de Emmanuel, quando ele estuda a questão 260 e comenta para a gente. E para que nós tenhamos o nosso horizonte mais aberto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que traz para a gente amar o próximo como a si mesmo, o item 14 vai discorrer para a gente que nós vamos atingir a tão sonhada caridade quando chegarmos a amar os criminosos. Quando chegar a nos amarmos. Quando chegarmos todos amando o próximo. E começamos no cadinho família. Meus irmãos, eu agradeço a vocês a oportunidade de poder ter estudado mais um pouco sobre o que Emmanuel vem nos trazer, sobre o que essa doutrina faz por cada um de nós. Espero que vocês possam, ao acabar esse estudo, na energia do Cristo, na energia de Emmanuel, na energia do que a gente escutou hoje, nós possamos abrir o nosso Evangelho no item que eu falei para vocês, do capítulo 11, item 14, e comecemos já a amar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigada, tenham uma boa noite e que Jesus continue conosco. Agradecemos à nossa irmã Rosane esse estudo bastante reflexivo, que possamos, sim, ler várias vezes esse capítulo 11 do Evangelho, item 14, porque precisamos muito fazer essa leitura. Minha amiga, muito obrigada, um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família, o seu cadinho também, como nós pedimos a Deus que abençoe todos os nossos cadinhos. E para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir a nossa irmã Carmen para fazer a nossa prece de agradecimento. A Carmen sou eu, né? É, Carmen, você, Carmen Dolores. Uhum. Bem, então vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo por mais esta oportunidade de estudarmos o Evangelho, estudarmos essas lições que nos são trazidas pelos mais diversos espíritos.